Sião e lar de todas as nações. Leia Salmo 87, versos 1, 2. O que faz de Sião um lugar tão estimado? O Salmo 87 é um hino que celebra Sião como a cidade especialmente escolhida e amada por Deus. O fundamento do templo de Deus está no Monte Sião, Salmo 2, verso 6, 15, verso 1. No fim dos tempos, Sião se elevará acima de todos os montes, indicando a supremacia do Senhor sobre o mundo, Salmo 99, verso 2, Isaías 2, verso 2, Miqueias 4, verso 1. O Salmo 87 refere-se a Sião como um monte só para destacar sua majestade, Salmo 133, verso 3. Deus ama as portas de Sião ou mais do que todas as habitações de Jacó, ó Salmo 87, verso 2, expressando a superioridade de Sião sobre todos os outros lugares em Israel que foram locais especiais de reunião do povo de Deus no passado, como Siló e Betel. Portanto, o Salmo afirma que a verdadeira adoração a Deus está em seu lugar escolhido e no modo prescrito por ele. Leia Salmo 87, versos 3 ao 7. Que coisas gloriosas se diz sobre Sião! A glória de Sião atrai todas as nações para Deus, e assim as fronteiras do seu reino se estendem para incluir o mundo inteiro. Observe que Deus não trata as outras nações como cidadãos de segundo nível, mesmo que Sião seja retratada como o local de nascimento espiritual de todos os povos que aceitam o Senhor como Salvador. O registro dos indivíduos era feito de acordo com seu local de nascimento, Neemias 7, verso 5, ou Lucas 2, versos 1 ao 3. 3 vezes o Salmo afirma que as nações nascem em Sião, o que significa que o Senhor lhes dá uma nova identidade e lhes concede todos os privilégios dos legítimos filhos de Sião, Salmo 87, versos 4 ao 6. O Salmo 87 aponta para a salvação de judeus e gentios e para a união deles na Igreja por meio da redenção em Cristo, Romanos 3, verso 22, ou 10, verso 12, ou Gálatas 3, versos 28, 29, Colossenses 3, verso 11. O retrato da prosperidade de Sião é reminiscência da visão do reino de Deus, que se torna uma montanha que enche a terra, Daniel 2, versos 34, 35, 44, 45, e da parábola de Jesus sobre o reino que cresce e se torna uma enorme árvore que abriga as aves do céu, Mateus 13, verso 32. A prontidão de Sião em adotar todos os povos se cumpre na grande comissão da Igreja para pregar o Evangelho e as 3 mensagens angélicas às nações. Mateus 28, versos 18 ao 20. As nações dos salvos não conhecerão outra lei senão a lei do céu. Todos serão uma família unida e feliz, revestida com as vestes de louvor e ações de graças. Ao presenciar essa cena, as estrelas da manhã cantarão a uma só voz, e os filhos de Deus exultarão de alegria, enquanto Deus e Cristo se unirão proclamando: não haverá mais pecado nem morte. O Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados. Fará o seu deserto como o Éden, e os seus lugares áridos, como o jardim do Senhor, em Isaías 51, verso 3. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron, em Isaías 35, verso 2. Nunca mais a chamarão de uma abandonada, e a sua terra não será mais chamada de uma arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra, de minha esposa. Pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele, em Isaías 62, verso 4. O reino de Cristo, em seu início, parecia humilde e insignificante. Comparado com os reinos terrenos, parecia ser o menor de todos. Os governantes deste mundo ridicularizavam a afirmação de Cristo de ser um rei. No entanto, nas poderosas verdades confiadas aos seus seguidores, o reino do Evangelho possuía uma vida divina. E que rápido foi o seu crescimento, quão ampla era a sua influência. Quando Cristo falou esta parábola, havia apenas alguns camponeses da Galileia para representar o novo reino. Mas o grão de mostarda deveria crescer e estender seus ramos por todo o mundo. Quando passassem os reinos terrestres, cuja glória enchia então os corações, o reino de Cristo permaneceria ainda como uma vasta e forte potência. Nesta última geração, a parábola do grão de mostarda deve alcançar notável e triunfante cumprimento. A pequena semente se tornará uma árvore. A última mensagem de advertência e misericórdia deve ir a cada nação, tribo, língua e povo, a Apocalipse 14, verso 6, para constituir entre eles um povo para o seu nome, a Atos 15, verso 14, e a terra será iluminada com a sua glória, a Apocalipse 18, verso 1.
O constante interesse de nosso coração deveria ser: o que posso fazer para salvar pessoas pelas quais Cristo morreu? Por toda parte ao meu redor há preciosas pessoas imersas na maldade, que perecerão, a menos que alguém trabalhe por sua salvação. Como posso melhor alcançar essas pessoas errantes, para conduzi-las à gloriosa cidade de Deus e apresentá-las diante do trono, dizendo: Eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu, Isaías 8, verso 18? Cristo designou a todo ser humano a sua obra. Mas os servos fiéis não perderão sua recompensa. Receberão a vida eterna, e o há muito bem, servo bom e fiel, a Mateus 25, verso 23, soará como a música mais suave em seus ouvidos.